22 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 281. Dê um grande presente. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Senhor da cidade, sinta-se à vontade para nos instruir. Baixe. E os outros dois responderam respeitosamente: na verdade, não é nada demais. Só estou te dizendo. A voz do City Lord mudou de calma para fria, e então foi preenchida com um sentimento de ciúme, nojo e malícia. Baixe e os outros dois ficaram muito chocados. O que demoníaco surgiu do corpo do senhor da cidade? Antes que Baixe e os outros dois pudessem descobrir o que havia acontecido, eles foram envolvidos pelo denso que demoníaco. Seus olhos passaram do choque à hesitação e finalmente perderam a luz. Esta é a forma mais segura. Ei, Limbai, você tem seus pequenos truques, mas eu também tenho meus métodos. Deixe-me ver que segredos esses três estão escondendo. Um sorriso sinistro apareceu no rosto do senhor da cidade. Homem magro, deixe-me perguntar, o que exatamente aconteceu ontem à noite? A voz do City Lord era fria, não permitindo que ninguém o questionasse. Fatih e eu estávamos monitorando Baixe ontem à noite. Limbai descobriu pela primeira vez, e então eu quis pedir reforços, mas fui impedido por Gordo. Nossos níveis de cultivo. O homem magro deu uma versão ligeiramente diferente. Sua voz era mecânica e sem emoção, como uma marionete. Depois que fui ferido por Limbai, rapidamente me distanciei dele. Foi quando eu vi Shushan esfaquear e Qin Jiwan novamente. Senti que as coisas não estavam bem, então fugi para discutir com o Gordo se deveria fugir ou relatar ao City Lord. No final, decidimos denunciar ao City Lord. O City Lord franziu a testa quando ouviu as palavras do homem magro. Um sujeito covarde e míope, lixo. Depois disso, ele interrogou Fatih Baixe, mas só ouviu detalhes diferentes. No entanto, a situação geral não mudou. Maldito Shushan. Na verdade, ele foi seduzido por Limbai. Então qual é exatamente o segredo que Qin Juan está escondendo? Agora Qin Juan se foi também. O senhor da cidade ficou onde estava e ponderou por um longo tempo. Então, com um aceno de mão, os três voltaram ao normal. Tudo bem, vocês três podem seguir caminhos separados. Lembre-se, se Limbai aparecer, informe-me imediatamente. Não ataque sozinho. O City Lord acrescentou outra sentença e dispensou os três. Baixe e o homem magro saíram da floresta. Os três correram para o distrito da cidade em fila, cada um deles cheio de medo. Depois de experimentar o disfarce do Lorde da cidade, eles finalmente perceberam o que era a natureza demoníaca. Está bem, está bem. O homem magro estava prestes a continuar falando quando olhou para trás e disse com o coração aliviado: se não fosse pelo remédio que engolimos antecipadamente, teríamos nos tornado marionetes do senhor da cidade. Senhor da cidade. Demônio, eu só senti que era aterrorizante depois de experimentá-lo de verdade. Agora mesmo, quase não consegui continuar atuando. As roupas de Fatih estavam completamente encharcadas e seus olhos vagavam e não conseguiam se acalmar por muito tempo. Baixe se acalmou e disse: eu me pergunto como estão as coisas com Limbai. Quem é esse? Forasteiros não têm permissão para entrar na propriedade do Lorde da cidade. Dois guardas viram que alguém estava prestes a entrar na propriedade do City Lord e cruzaram suas lanças, parando a pessoa. O senhor da cidade quer me ver. Estou aqui. A voz daquela pessoa era muito calma, mas os dois guardas não podiam deixar de estar em guarda. O Lorde da cidade não está aqui, e não ouvimos dizer que o Lorde da cidade tem alguém para encontrar hoje. Por favor, saia. Caso contrário, você terá que arcar com as consequências. Os dois guardas não estavam dispostos a ceder nem um pouco. Se eles deixassem alguém entrar na propriedade do City Lord sem motivo, os dois não seriam capazes de continuar sendo guardas aqui. Espera, eu lembro que ele é. Nesse exato momento, outro guarda também saiu do portão principal do City Lord's Estate.
No momento em que ele viu a pessoa parada, sua expressão estava cheia de choque. Isso mesmo, eu sou Lin Bai. Lin Bai riu e revelou sua identidade. Você, demônio, o que você quer do senhor da cidade agora? Venha. No entanto, os três guardas tinham acabado de reagir quando foram lançados voando pelo ataque esmagador de Little Green. Eles bateram pesadamente na porta do City Lord's Estate e desmaiaram. Quem é esse? Como você se atreve a agir de forma tão impudente na propriedade do City Lord? Não é bom. Essa pessoa é demônio Lin Bai. Irmãos, a oportunidade de matar o demônio e livrar o povo do mal está aqui. Demônio, eu não esperava que você fosse tão arrogante e despótico. Você realmente se atreveu a vir para a propriedade do senhor da cidade sozinho em plena luz do dia, cortejando a morte. Um grande grupo de pessoas saiu correndo da propriedade do City Lord. Quando eles viram Lin Bai, todos tinham expressões diferentes em seus rostos. Ei! Enfrentando dezenas de pessoas, Lin Bai não parecia nem um pouco nervoso. Pelo contrário, ele caminhou lentamente para frente como se estivesse passeando por sua própria casa. No entanto, a cada passo que ele dava, dezenas de pessoas davam um passo para trás. Não que eles não quisessem matar o demônio, mas Lin Bai era imponente mesmo quando não estava com raiva. Não menospreze as pessoas. Neste momento, uma pessoa praguejou e avançou. Com a primeira pessoa avançando, haveria uma segunda e uma terceira pessoa. Lin Bai convocou instantaneamente todas as suas bestas espirituais e avançou de forma semelhante contra a multidão. No entanto, diante dessa onda crescente de inimigos, os passos de Lin Bai eram vagarosos e casuais. Ele se esquivou facilmente de todos os ataques e reapareceu em todos os lugares inesperados. Suas bestas espirituais lançaram seus próprios ataques e todos os tipos de habilidades esmagaram a multidão. Não muito tempo depois, em frente ao portão principal do City Lord's Estate, estava uma bagunça completa. Até metade do majestoso e movimentado portão principal desabou no chão. As pessoas que lutaram com Lin Bai antes caíram no chão. Eles nem mesmo fizeram um som quando desmaiaram devido aos ferimentos graves. Nada mal, nada mal. Lin Bai deu um tapinha carinhoso na cabeça da besta espiritual. Em seguida, daremos um grande presente ao senhor da cidade. Quando o City Lord voltou para a propriedade do City Lord, já era tarde. Quando ele olhou na direção da propriedade do City Lord de longe, a entrada estava cheia de uma grande multidão. Entre eles, havia pessoas comuns que vinham assistir ao show e discutir animadamente. Também havia pessoas do City Lord's Estate que tinham expressões nervosas em seus rostos enquanto discutiam contramedidas. Também havia pessoas gravemente feridas que foram carregadas para fora da multidão. O City Lord gritou secretamente que algo estava errado. Uma rajada de vento subiu sob seus pés e, em um piscar de olhos, ele chegou em frente à propriedade do senhor da cidade. Senhor da cidade, você finalmente chegou. Quando os membros do City Lord's Estate na multidão viram que o City Lord havia retornado, todos gritaram de emoção. O senhor da cidade está aqui, o senhor da cidade está aqui. Ei, eu me pergunto o que o senhor da cidade fará com a Lin Bai. O que você está falando? Lin Bai é um grande demônio, todos deveriam matá-lo. Caso contrário, todos nós teremos que viver com medo no futuro. É realmente assim tão simples? Olhe para essas palavras, olhe para essas pessoas. Nenhum deles morreu, todos ficaram gravemente feridos. Isso não é algo que um demônio faria. Será que a cidade? Que bobagem você está falando? Você quer morrer? A multidão começou a discutir animadamente. O City Lord viu seus subordinados gravemente feridos sendo levados um por um. Quando ele viu as pessoas com diferentes expressões olhando para ele, ele voltou seu olhar para a propriedade do senhor da cidade. Um lado da porta principal da mansão do senhor da cidade desabou no chão. Na outra metade da porta, algumas palavras grandes foram escritas com sangue. Lorde Demônio da cidade, eu, Lin Bai, dei a você este presente hoje. Você está satisfeito? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 282. Próxima etapa do plano. Depois de apenas meio-dia,
Toda a cidade estava em alvoroço. Todos, desde aqueles com altos cargos de poder e força até aqueles que não estavam envolvidos no negócio, conversavam com entusiasmo. Vocês ouviram? Aquele demônio Limbai veio para a propriedade do City Lord hoje e espancou todos eles. Ele até escreveu na porta da propriedade do City Lord para zombar do City Lord. Isso não é um tapa na cara do Lorde da cidade? Este assunto não é novo. Vocês já ouviram falar de Qin Juan? Ouvi dizer que ele lutou com Limbai e seu paradeiro ainda é desconhecido. Deixe-me dizer-lhe, nenhum de vocês ouviu falar deste assunto. Tosse. Vou baixar a voz. Ouvi dizer que Limbai não é um demônio. Ele está sendo caluniado. O verdadeiro demônio é o senhor da cidade. Abaixe sua voz. Eu ouvi algumas pessoas levantarem esse assunto. Se outros ouvirem, não seremos capazes de arcar com as consequências. HMPH. Se você diz isso, eu não vou aceitar. Se o City Lord é honesto e tem a consciência limpa, então podemos apenas dizer isso aqui. Afinal, o demônio é Limbai e não ele. O que há para ter medo? E se ele fizer isso, inevitavelmente fará com que as pessoas tenham suspeitas. Nesse momento, um grupo de pessoas do patrimônio do senhor da cidade caminhava pelas ruas de forma imponente. Todos pararam apressadamente o que estavam dizendo e se espalharam em todas as direções. Do outro lado, o City Lord estava sentado no corredor do salão principal. Seu rosto estava sombrio e seu rosto estava pálido. Havia veias azuis pulsando levemente em suas têmporas. City Lord, seu subordinado já tentou impedir a propagação da notícia. No entanto, este assunto se espalhou muito amplamente. Receio que agora, uma pessoa se adiantou e falou enquanto tremia. Ele nem se atreveu a levantar os olhos para olhar o senhor da cidade. Ele nem precisou olhar para adivinhar que a atmosfera aterrorizante do City Lord tornava difícil para ele respirar. Lixo. O City Lord interrompeu a pessoa que havia chegado. Por que você está relatando quando não pode controlar? Saia daqui. O rosto do City Lord estava pálido e seu tom estava cheio de raiva. Essa raiva parecia que ia devorar a pessoa na frente dele e queimá-lo em cinzas. Essa pessoa estava tão assustada que todo o seu corpo começou a tremer. Ele rapidamente se levantou e recuou, desculpando-se. Sim. Senhor da cidade, farei isso imediatamente. A residência de Baxi, no entanto, estava normalmente silenciosa. Depois de causar um tumulto na propriedade do Lorde da cidade, Limbai voltou silenciosamente para a residência de Baxi. Durante este período, havia algumas pessoas que queriam segui-lo secretamente, mas todas foram cuidadosamente eliminadas por Limbai. Depois de se livrar das pessoas, Limbai naturalmente não se esqueceria de usar o líquido medicinal que obteve do homem magro. Naquela época, Baxi já havia enviado um servo para preparar comida, vinho e comida. Ele também havia limpado especialmente um pátio para evitar que os criados se aproximassem. Quanto ao motivo pelo qual ele disse aos servos, Baxi disse que ela estava prestes a romper e precisava cultivar meticulosamente. Ninguém tinha permissão para perturbá-la. Se não fosse por isso, eles teriam simplesmente dito aos servos para não chegarem perto deste lugar. Se eles pensassem em Qin Juan, o senhor da cidade Limbai, seria muito fácil para eles deixarem sua imaginação correr solta. Mesmo que o Lorde da cidade tenha usado sua natureza demoníaca para manchar Baxi, gordo e magro, e erroneamente pensado que sua lavagem cerebral foi bem sucedida, isso não significa que o Lorde da cidade confiava neles completamente. Se revelassem alguma coisa, voltariam a ser alvo de suspeitas. Ei! Limbai, você fez uma grande ação. Que satisfação! É uma pena que eu não consiga ver a expressão atual do senhor da cidade. Que pena! No sótão, Baxi serviu uma taça de vinho para Limbai, e seu rosto estava cheio de alegria. Isso mesmo, isso mesmo. Faticou do lado. Você não viu o senhor da cidade conosco. Você não sabe. No meio de suas palavras, Gordo virou a cabeça e olhou ao redor da sala, depois de confirmar que não havia engano.
Continuou com um pouco de medo persistente. Naquela época, o poder em seu corpo me fez sentir como se eu não pudesse respirar. Naquela época, pensei que ele iria nos matar. Felizmente, ele não fez isso. Felizmente, a pílula que você nos deu realmente funcionou. Apenas cale a boca. O rosto do homem magro estava cheio de desdém. Além do mestre Lin Bai, quem mais contribuiu hoje? Tem que ser eu. Você acha que o demônio teria nos deixado escapar tão facilmente sem a minha maneira de falar magistral e dissimulada? Fatih não estava convencido. Você realmente sabe como adicionar crédito a si mesmo. Mestre Lin não te ensinou a dizer isso. Como você pode dizer isso com o pouco conhecimento que você tem em você? O magro e o gordo trocaram algumas palavras. Eles se olharam e caíram na gargalhada. No entanto, o que devemos fazer a seguir? Baixe era muito mais calmo do que os dois. Ela bebeu apenas alguns copos. Quando o homem magro e o homem gordo ouviram isso, eles largaram os pauzinhos e olharam para Lin Bai. Eles também estavam muito curiosos. No plano anterior, Lin Bai não mencionou que aproveitaria o fato de não haver ninguém na propriedade do Lorde da cidade para provocá-lo sozinho. No entanto, os poucos deles estavam unidos por benefícios, então o homem magro e o gordo não se importavam com isso. Se fossem eles não contariam a Lin Bai sobre o plano que haviam planejado. Nestes poucos dias, já atraía atenção suficiente do Lorde da cidade. Lin Bai bateu na mesa com a mão, fazendo um som nítido. Então, vendo o olhar tentador de Lin Bai, gordo não se conteve. Ele plantou espiões perto das pessoas com quem me dou bem, então deve ter certeza de que não ousarei procurá-los. Portanto, farei o contrário. Lin Bai riu levemente, mas os rostos do homem magro e gordo se contraíram. Eles realmente não esperavam que Lin Bai fosse tão ousado e meticuloso, para pular ele mesmo na cova. Na opinião deles, se eles entrassem em contato com pessoas com quem Lin Bai se dava bem, provavelmente seriam descobertos, cercados e capturados pelos subordinados do senhor da cidade. E os poucos de nós? O homem magro revirou os olhos e perguntou. Na superfície, eles já haviam se tornado fantoches de lavagem cerebral do City Lord, apoiando de todo o coração o City Lord. Todos vocês, como sempre, quando o senhor da cidade os chamar, todos vocês agirão de acordo com as instruções. Baixe pode sair e procurar por mim ativamente. Lin Bai continuou a adicionar. Procurando por você? Baixe franziu a testa. Lin Bai assentiu. Sim, você vai me procurar. É melhor você fazer algum barulho e deixá-los saber o que você está fazendo. Depois que Baixe ouviu isso, ela não sabia o motivo por trás do arranjo de Lin Bai. No entanto, eles haviam seguido o plano de Lin Bai anteriormente e estavam sãos e salvos. Então, desta vez, Baixe não fez mais perguntas. No entanto, a voz de Lin Bai ficou mais alta. Vocês também devem ter cuidado. Ainda não sei quanto tempo duram os efeitos da pílula. Tente o seu melhor para não nos entregar na frente do Lorde da cidade. Caso contrário, nosso plano estará todo perdido. Sim. Baixe. O homem magro e o gordo assentiram solenemente. Isso também estava relacionado a eles, então eles naturalmente não ousaram ser descuidados. Depois de comer e beber até se fartar, Baixe, homem magro e gordo se dispersou. Eles fugiram um após o outro e não dormiram a noite inteira. Depois que Lin Bai se lavou, ele deitou na cama e fechou os olhos antes de cair em um sono profundo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 283. Mudanças no Little Black. Lin Bai dormiu da tarde até a manhã seguinte. Ele só acordou quando o céu do lado de fora da janela estava começando a clarear. Ele abriu a janela e respirou fundo o ar frio e fresco do lado de fora da janela. Isso tornou a mente de Lin Bai clara e confortável. Então, ele moveu seus membros no pátio. Depois de uma noite de sono ontem à noite, seu cansaço dos últimos dias havia desaparecido. Quer fosse seu estado físico ou mental, ele já havia se ajustado à sua melhor condição. Little Black, saia, vou dar minha força para você.
A fuga de alguns dias atrás e seu esquema contra o Lorde da cidade tornaram Limbai incapaz de encontrar tempo para transmitir sua força. Little Black saiu correndo, seus olhos negros cheios de entusiasmo. As vozes descontentes de Little Green e Little Red também foram ouvidas, fazendo Limbai sorrir ironicamente e consolá-los. Isso é chamado de uma tigela de água justa e uniforme. Todo mundo tem uma parte. Seus pequeninos, não sejam gananciosos. Depois que Little Green e Little Red ouviram isso, eles concordaram obedientemente e pararam de causar problemas. Limbai colocou a mão na cabeça de Little Black. Durante esse período, todo o corpo de Little Black ficou ainda mais preto e brilhante, e algumas partes de seu corpo começaram a mudar levemente. Isso fez com que Limbai ansiasse por suas mudanças futuras. Ding. O anfitrião passou por 20 dias de cultivos de Little Black. O retorno de 100 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião obteve 2.000 dias de cultivo. Depois que a voz fria do sistema soou, Limbai sentiu todo o seu corpo ficar excitado. Ele sentiu que seu cultivo logo atingiria seu limite. Isso o deixou muito feliz. Depois de lutar com o City Lord e os outros um após o outro, Limbai finalmente percebeu suas deficiências. Embora ele tivesse poderosos animais subjugados, a distância entre eles agora era fatal para ele. Se Limbai era poderoso o suficiente, o que poderia valer a calúnia do Lorde da cidade? Limbai nem se importaria e apenas aniquilaria o Lorde da cidade. Se Limbai fosse poderoso o suficiente, aquele tolo Li também não morreria por ele. Limbai riu secamente e parou de pensar nisso. Houve muitas ocasiões em que coisas ruins aconteceram neste mundo, e a maioria dos motivos foi devido à falta de força das pessoas envolvidas. Este era um mundo cruel onde milhões de pessoas viviam e morriam em um dia. Limbai mais uma vez acreditou firmemente nos pensamentos de seu coração. Assim como os pensamentos de Limbai estavam voando, ele sentiu uma sensação de gelo vindo de sua mão. Só então ele puxou seus pensamentos de volta. Acontece que Little Black estava se esfregando em seu braço. Limbai não pôde deixar de tocar com carinho a concha nas costas de Little Black. No entanto, assim que sua mão o tocou, a mente de Limbai ficou em branco. A casca de Little Black era originalmente preta como breu e brilhante. Neste momento, já havia alguns padrões fracos emergindo. Esses padrões pareciam escamas, e também havia alguns padrões dourados escuros emergindo. Essas mudanças externas eram secundárias. Quando a mão de Limbai tocou a concha de Little Black, Limbai sentiu uma brisa fresca passar por seu braço, fazendo as pessoas se sentirem calmas. Era uma sensação misteriosa, como se o vapor de água ao redor estivesse conectado a Limbai através de Black. Era que o Limbai parecia ser capaz de se comunicar com o vapor d'água através de Little Black, como se fosse o mestre da água. No entanto, quando Limbai quis tentar, percebeu que era impossível. Com seu nível de cultivo atual, o nível de cultivo atual de Little Black estava longe de atingir esse nível. No entanto, isso encheu Limbai de expectativa. Ele estava ansioso para ver como Little Black seria no futuro. Nada mal, nada mal. Limbai tocou-o afetuosamente novamente, sentindo a sensação refrescante de partir o coração. No futuro, se ele tivesse Little Black ao seu lado durante o cultivo, seria capaz de acalmar todo o corpo e mente de Limbai e aumentar a eficiência de seu cultivo. Embora não pudesse ser comparado aos tesouros especializados em acalmar a mente, ainda era muito precioso. Mais importante ainda, esses tesouros raramente poderiam crescer, mas Little Black poderia. Nesse momento, Limbai teve um vislumbre dos 4 membros de Little Black. Já havia algumas mudanças fracas lá. Escamas completamente diferentes das costas começaram a aparecer nos 4 membros. A armadura era de uma leve cor dourada e as garras de Little Black estavam ficando mais afiadas. Só de olhar, o coração de Limbai gelou. Venha, pretinho, experimente. Limbai disse para Little Black em seu coração, então jogou um pedaço de pedra para Little Black. Little Black sentiu com conhecimento de causa e arranhou a rocha.
Depois de um som nítido, a rocha quebrou em pedaços. As rachaduras eram lisas, como se tivessem sido polidas. Poderia cortar ferro como lama. Limbai estava ainda mais feliz em seu coração. Ao ver a pedra lisa, Pretinho ficou pasmo. Depois de um tempo, ele acenou alegremente com as garras e experimentou as outras pedras. Venha, experimente isso. Limbai também queria tentar o limite de Little Black. Dessa forma, ele poderia ter um bom julgamento em batalhas futuras. Limbai agarrou a ponta de uma faca de ferro preto e deixou Little Black testar suas habilidades. Rachadura. A faca de ferro preto foi rasgada em pedaços como tofu e foi cortada pelas garras de Little Black. Limbai tentou algumas outras armas que eram mais duras do que a faca de ferro preto, mas também foram facilmente cortadas em pedaços por Black. Parecia que se encontrassem armaduras comuns no futuro, não seriam capazes de resistir aos ataques de Black. No entanto, Little Black era lento e não ágil o suficiente para acompanhar seu oponente. Pode-se dizer que, embora Little Black tivesse garras afiadas, ainda estava perdido. Se seria eficaz em combate real ainda era uma questão. Limbai começou a ponderar em seu coração. Ele originalmente planejou bater um papo com a Little Black, mas vendo que ele estava tentando animadamente para a esquerda e para a direita, ele desistiu temporariamente. Deixe-o ser feliz por um tempo primeiro. Limbai sorriu e voltou para casa para terminar o café da manhã que Bashi havia enviado. Bashi havia enviado seu ajudante de confiança, o mordomo que cuidava de sua vida desde que ela era jovem. Portanto, quando o velho mordomo viu Limbai, ele apenas revelou uma leve surpresa, mas não perguntou sobre isso. Como Bashi confiava no mordomo, Limbai não pensou muito nisso. Mestre Limbai, sua tartaruga é realmente incrível. Seu par de garras pode cortar ferro como lama, e essas armas de ferro provavelmente não serão capazes de prejudicá-lo. TSK, TSK, TSK. Neste momento, uma voz soou. Apenas ouvindo essa voz, Limbai poderia adivinhar a identidade da outra parte. Era o Homem Magro. O Homem Magro sentou-se ao lado de Limbai como se estivesse familiarizado com ele. Ele pegou a comida e enfiou na boca, sem mostrar nenhuma cortesia para com a Limbai. Mestre, eu quero rasgar a boca dele. Eu não sou uma tartaruga. No pátio, o Pretinho tinha ouvidos aguçados. Naturalmente, ele ouviu as palavras do Homem Magro e se arrastou furioso, agarrando-se ao Homem Magro. O Homem Magro levantou-se apressadamente para se esquivar. A cadeira em que ele acabara de se sentar foi despedaçada, causando um arrepio na espinha. Não, 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 eu deveria dar um tapa na minha boca, eu deveria dar um tapa na minha boca. É uma tartaruga preta, não uma tartaruga. A expressão do magrelo também mudou rapidamente, e ele mudou rapidamente a maneira como se dirigia ao magrelo. Essa maneira de se dirigir ao magrelo soou muito agradável aos ouvidos de Pretinho. A tartaruga pensou que ele era magnânimo, então não discutiu com o Homem Magro. Ele apenas esticou as garras e gesticulou algumas vezes, indicando que o magrelo nunca mais deveria falar nada de errado. Depois de ver o Pretinho sair, o magrelo bateu no peito e sentou-se novamente. O café da manhã que Bashi trouxe foi muito delicioso. Normalmente, o magrelo teria que pesar o dinheiro no bolso, mas agora que havia dinheiro de graça, naturalmente não recusaria. Porém, enquanto comia, o magrelo pareceu se lembrar de algo e deu um tapinha em sua cabeça. Esqueci-me do negócio. Vim te procurar porque quero te perguntar uma coisa. Você viu Gordo? Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 284. O Gordo que estava agindo de forma estranha. O céu começava a clarear e havia poucas pessoas indo e vindo nas ruas. Havia vendedores ambulantes que acordavam cedo, trabalhadores braçais e assim por diante. O Gordo olhou para a esquerda e para a direita e, após confirmar que não havia ninguém o seguindo, soltou um longo suspiro de alívio. Ele chegou em frente à propriedade do City Lord em um piscar de olhos. Espere, quem é você? O gorducho tinha acabado de chegar em frente à propriedade do City Lord quando foi parado pelos guardas.
O gordo abriu a boca e ia falar alguma coisa quando uma pessoa saiu pela porta principal e empurrou apressadamente os dois guardas. Vocês não têm negócios aqui. Seriamente. Você não para aqueles que devem ser parados, mas você para aqueles que não devem ser parados. Naquela época, quando Lin Bai veio, porque ele não percebeu que os guardas eram tão inflexíveis. Os dois guardas só puderam se encolher de lado, sem ousar dizer uma palavra. Lin Bai veio para a propriedade do Lorde da cidade para fazer um grande alarido, fazendo com que a propriedade do Lorde da cidade perdesse prestígio. Como guardas, eles estavam naturalmente errados neste assunto. No entanto, eles ainda tinham que ridicularizar em seus corações. A força de Lin Bai era algo que o resto de nós poderia suportar? Depois disso, Fat foi convidado para a propriedade do City Lord. Ei, espero que você não os culpe. Depois do que aconteceu com Lin Bai da última vez, essas pessoas ainda estão um pouco sensíveis. Então agora que o veem, todos o param. No entanto, isso não importa. Acredito que depois desse incidente, eles não ousarão fazer isso de novo. Essa pessoa piscou para Gordo, quase dizendo: espero que você possa colocar algumas boas palavras para mim na frente do City Lord. Essa pessoa era o gerente do City Lord. Ele estava encarregado das tarefas domésticas e também era próximo do Lorde da cidade. Naturalmente, ele conhecia a relação entre o Fatih e o City Lord. Ele adivinhou que esse gordo poderia ser o novo favorito ao lado do City Lord. Então ele teve a intenção de conversar com ele. Tosse, tosse. Isso é natural. Não vou usar isso contra eles. O gordo estufou o peito e sentiu que era brilhante. Ele seguiu aquela pessoa até a propriedade do Lorde da cidade. Qual é o problema? Quando o City Lord viu o gordo se aproximando, baixou os olhos e usou a tampa da tigela para pegar algumas folhas de chá. Então, ele os lavou e os provou. Senhor da cidade, eu conheço os movimentos de Lin Bai. O gordo olhou para a esquerda e para a direita. Ele cobriu a boca com uma mão e sussurrou. O que? O Lorde da cidade ficou chocado. Então, ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de emoção. Nos últimos dias, ele enviou todos os tipos de pessoas para encontrar o paradeiro de Lin Bai. Entre eles, havia muitos ociosos que vieram para matar o demônio e defender a justiça. No entanto, mesmo com tantas pessoas, eles ainda não conseguiram encontrar Lin Bai. Ele era como um peixe que havia caído no mar, desaparecendo sem deixar vestígios. No entanto, ele não esperava que o gordo, que tinha acabado de sofrer uma lavagem cerebral por ele ontem, traria para ele o paradeiro de Lin Bai hoje. O que era eficiência? Isso foi eficiência. Se o que o gordo disse fosse verdade, então o descumprimento do dever dele e do homem magro nem contaria como um peido e poderia ser anulado. Quando o gordo estava prestes a falar, o Lorde da cidade acenou com a mão. Não fique aqui. Siga-me para dentro. Enquanto o City Lord falava, ele se levantou e caminhou até a casa atrás. Então, ele chegou a um pedaço de porcelana. Ele virou à esquerda 3 vezes e à direita 2 vezes. Craque, craque. Uma porta de pedra apareceu na parede à frente deles. Me siga. O City Lord assumiu a liderança e entrou. Atrás desta porta estava a sala de cultivo do City Lord. Havia todos os tipos de tesouros que poderiam ajudar no cultivo e matrizes que poderiam reunir energia espiritual. Essas coisas eram mundos diferentes daqueles do mercado. Ser capaz de seguir o City Lord que significava que ele havia ganhado a confiança do City Lord. Quando Gordo pensou nisso, ele ficou muito animado e imediatamente o seguiu. Aí, ainda não há sinal dele. O homem magro balançou a cabeça. Ele perguntou ao criado na entrada da residência de Baxi, mas o criado disse que não tinha visto o Gordo. Lin Bai franziu a testa e disse, continue a pensar. Existe algum outro lugar para onde ele iria? O homem magro sentou-se em frente à mesa de pedra e pensou sobre isso, mas não conseguiu pensar em nada. No momento em que o magro estava prestes a se levantar e olhar em volta novamente, o gordo entrou no pátio. Seu rosto estava ligeiramente embriagado e ele segurava 2 garrafas de vinho nas mãos. Ei, vocês estão aqui.
É tão fácil de encontrar. Venha, venha, venha. Este é o bom vinho que comprei. Os passos do gordo flutuavam. Suas roupas estavam soltas e seu peito estava aberto. Havia até algumas marcas vermelhas em seu colarinho. Você realmente saiu para se entregar à devassidão. Que horas são? O homem magro não pôde deixar de praguejar. Porém, não largou o vinho na mão do gordo. Ele pegou e começou a beber. O vinho era suave e cremoso. O sabor estava certo. Depois de beber, ainda havia uma fragrância persistente. Isso fez o peito de alguém ficar quente e confortável. Bom vinho. O magrelo não pôde deixar de elogiar. Ei, eu não estou olhando. Burp, a situação atual é muito perigosa. Se alguma coisa acontecer, eu também posso ser um namorador. Enquanto o gordo falava, ele arrotava. Sua aparência dissipou completamente as preocupações no coração do magro, porque o gordo realmente tinha esses hobbies, e também correspondia à sua personalidade. Limbai sentou-se em frente aos dois e observou friamente, sem expressar nenhuma opinião. Então, devemos continuar hoje à noite. Os olhos de Fatih, que estavam cheios de álcool, se iluminaram. Era como se sua embriaguez tivesse diminuído quando ele perguntou em voz baixa. Limbai assentiu sem dizer uma palavra. Baixe já foi verificar a situação. Partimos assim que o céu escurecer. Qual é o problema? Por que você está perguntando sobre isso de repente? O magrinho estava provando bom vinho. Ele não sentiu nada de errado com a pergunta de Fatih. Não é nada. Eu só queria ter certeza. Dessa forma, posso gastar metade das minhas economias em libertinagem hoje, e isso não será considerado uma perda. Afinal, quem pode ter certeza do futuro? O gordo balançou a cabeça. As 2 garrafas de vinho foram rapidamente terminadas pelos 3. O magro e o gordo beberam até ficarem levemente embriagados. Com os ombros caídos, eles entraram juntos no sótão e se prepararam para dormir até a tarde. Quanto aos dois, eles tinham acabado de sair quando Baishi saiu do pátio e acenou para Limbai. Isso é bom. Limbai sorriu. À tarde, Limbai trouxe seus animais de estimação para ensiná-los. Eles eram diferentes de antes. Eles tinham todos os tipos de habilidades, e sua força estava ficando cada vez mais forte. No entanto, sua experiência de batalha e capacidade de cooperação ainda estavam faltando. Limbai precisava pensar em uma maneira de unir suas habilidades para que pudessem trabalhar juntos. Assim, quando lutassem, podiam lutar contra 3 contra 100. Da última vez, os 3 pequenos animais lutaram contra as dezenas de subordinados de Shushan e Qinjuan. Isso explicava o problema. Portanto, Limbai planejou encontrar uma oportunidade de dar a eles um treinamento duro neste aspecto no futuro. O céu escureceu gradualmente e o céu estrelado começou a ser decorado. O homem magro e gordo há muito havia ficado sóbrio. Depois de tomar o remédio anti-álcool e confirmar que o equipamento estava completo, eles foram até Limbai, que estava esperando no pátio há muito tempo. Tudo bem, quando o céu escurecer completamente, partiremos. Hoje, vamos pegar o City Lord desprevenido. A voz de Limbai era muito suave, mas o homem magro e o homem gordo podiam ouvir uma onda de determinação de dentro e rapidamente acenaram com a cabeça. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 285. As pequenas feras estavam ansiosas com o cair da noite e o céu estrelado pontilhado. As luzes das 10.000 casas da capital se acenderam. O vento da noite soprou suavemente, fresco e confortável, fazendo com que as pessoas se sentissem muito confortáveis. No alto de um sótão, Limbai pisou nos escombros e olhou de longe o centro da capital, olhando as 10.000 luzes das casas. Risos, xingamentos raivosos, lamentos e ocasional cheiro de álcool flutuavam no vento. Em um instante, ele parecia ter visto a primeira vez que veio a esta cidade. Tudo o que via era muito estranho, como um caipira entrando na cidade. Naquela época, seu cultivo havia apenas começado. No entanto, o tempo voou. Em transe, ele se tornou o inimigo desta cidade. Todos tiveram que matá-lo. Pensando nisso, os cantos da boca de Limbai se aguaram ligeiramente.
De repente, ele ouviu o som de passos pisando nos escombros atrás dele. Ele nem precisou se virar. Ele já podia adivinhar quem era pelo som de passos que estavam prestes a esmagar os escombros. Havia apenas uma pessoa ao lado dele em um nível tão pesado. Ele. Fatih soltou sua risada fria característica. Os músculos de seu rosto tremiam enquanto ele caminhava. Tudo está pronto. Confirmamos que há 10 guardas nos 2 pátios à nossa frente. Há também 2 equipes de pessoas em emboscada à distância. Se atacarmos precipitadamente, definitivamente atrairemos a atenção deles. O magro seguia atrás do gordo. Seus passos eram muito leves, como os de um fantasma. Se ele quisesse, poderia fazer com que ninguém ouvisse os seus passos. Ele acrescentou: parece que depois do incidente da última vez, o Lorde da cidade aumentou suas defesas. Se fosse no passado, por que ele mandaria tanta gente para agachar aqui? Ele é muito cuidadoso. Quando o homem magro falou sobre o incidente da última vez, ele estava se referindo naturalmente ao incidente em que Lin Bai veio para baixo e convenientemente cuidou de Qin Jian. Claro, no entendimento do senhor da cidade, foi Xu Shan quem o traiu. O destino de Qin Jian era desconhecido, e Baxi, gordo, e o homem magro não tinha nada a ver com a Lin Bai. Isso tudo graças à pílula que o tolo lhe havia deixado para trás. Na verdade, foi capaz de bloquear a erosão do Qi demoníaco. Caso contrário, teria sido muito mais difícil para Lin Bai lutar contra o Lorde da cidade. Quando fazemos nossa jogada? Sem esperar que Lin Bai falasse, Gordo revirou os olhos e perguntou. Lin Bai virou a cabeça e olhou para Gordo, dizendo: você parece estar ansioso por isso. Isso é certeza. Quem sabe eu possa roubar algo daquelas pessoas. Espero que haja algumas pílulas e armas de primeira qualidade. Pensando nisso, tenho que manter minha saliva. Se realmente houver algum, meu cultivo melhorará muito em breve. Fatih esfregou as mãos. Uma expressão de alegria apareceu em seu rosto. Seu tom era muito normal e não havia nada de incomum nisso. Não cobice apenas essas coisas e esqueça o negócio principal. Lin Bai riu levemente, mas não impediu. Ele, gordo e magro agora eram formigas na mesma corda. Os dois agora eram mais como subordinados de Lin Bai. Lin Bai não os impediria de ter tais pensamentos, desde que não afetasse a conclusão da missão. Afinal, as pessoas eram movidas por benefícios. É claro, é claro. Fatia sentiu apressadamente. Embora o homem magro atrás dele não falasse, uma expressão de expectativa apareceu em seu rosto. Os dois não fizeram nenhum progresso em seu cultivo. Tudo o que faltava era uma epifania, um golpe de sorte e um golpe de boa sorte. E agora, Lin Bai deu a eles essa oportunidade. O homem magro sentiu-se ainda mais afortunado em seu coração. Se ele tivesse seguido o Lorde da cidade desde então, ele não apenas não seria capaz de obter as pílulas medicinais que poderiam melhorar seu cultivo, mas também teria sofrido uma lavagem cerebral pela aura demoníaca do Lorde da cidade e se tornado seu fantoche. Pensando até esse ponto, ele se lembrou de como era quando ficou cara a cara com o Lorde da cidade não muito tempo atrás. O Qi demoníaco emitido do corpo do Senhor da cidade, bem como aquele par de olhos que pareciam ser capazes de ver através de tudo no mundo e cortar tudo, fizeram com que as profundezas de sua alma começassem a tremer de medo. Mesmo quando ele dormia à noite, ele sonhou com isso uma vez antes de acordar sobressaltado. Enquanto pensava nisso, o homem magro apenas sentiu que o vento noturno naquele momento era como uma lâmina de gelo. Ele não pôde deixar de tremer e balançar a cabeça para se impedir de pensar nisso. Estamos prontos. Podemos atacar a qualquer momento. Baixe, vestido de verde, caiu da escuridão e pousou firmemente nos escombros sem fazer barulho. Vendo esta cena, o homem magro respirou fundo o ar frio. Felizmente, quando eles estavam monitorando Baixe, eles apenas se esconderam bem longe na escuridão e esconderam sua presença. Caso contrário, se Baixe descobrisse, ele e o gordo poderiam não ser capazes de resistir. Lin Bai se virou e perguntou: como está? Em um dos pátios, há um ancião convidado recrutado pelo estado do senhor da cidade.
Seu nome é Ironblood Wangman, e ele é um artista marcial. Há rumores de que suas realizações em treinamento físico são extremamente altas, e ele já treinou para ser imune a espadas e lanças, invulnerável à água e ao fogo. Mesmo Qin Jiwan só conseguiu ferir levemente seu corpo físico. Enquanto Bai Shi falava, vendo que Lin Bai não tinha nenhuma reação, ela continuou a acrescentar. No outro pátio, outro convidado do City Lordstadt, Luizu, é um mestre das feras. Ele tem um urso da montanha de bronze que é sanguinário e voraz. É extremamente aterrorizante tanto em termos de defesa quanto de dano. Além disso, ele também possui uma águia prateada que é rápida como um raio, boa em emboscadas. Um urso da montanha de bronze e uma águia de prata. Eles eram duas raras bestas espirituais obtidas por Luizu. Um pode lutar no chão, o outro está esperando no céu a oportunidade de se mover. Só de pensar nisso, o homem magro se sentiu um pouco hesitante. No entanto, as coisas já haviam chegado a esse ponto, então ele só podia se preparar e lutar. Ei, interessante. Lin Bai olhou para Little Black ao lado de seus pés. Pequeno pretinho, depois você vai brigar com aquele urso para ver quem é mais tanquinho e quem é mais capaz de carregar. Little Black abriu a boca e sua expressão tornou-se humana. Parecia feroz, indicando que estava ambicioso para tentar. Little Rei também esbarrou em Lin Bai, indicando que também queria tentar. Tudo bem, aquele sangue de ferro Wangman. Ele não é imune ao fogo e à água. Então o Ruivinho vai fazer um teste com ele. Lin Bai riu levemente. Ele estava muito ansioso para ver aquela cena. Chapeuzinho fez um gesto com as duas mãos, indicando que não podia esperar mais. Vendo Lin Bai assim, o homem magro sentiu que poderia ter tido uma ilusão. Era como se o que lhe disse fosse verdade. Essas duas pessoas não valiam a pena mencionar? Não, não, não. O homem magro balançou a cabeça. Ele tinha ouvido falar dessas duas pessoas há muito tempo. Em comparação com Xuxan, essas duas pessoas eram ainda mais difíceis de lidar. Anteriormente, havia pessoas que queriam derrotar essas duas pessoas para aumentar sua reputação. No entanto, ninguém sabia o que aconteceu com essas pessoas depois disso. No entanto, o magrelo sabia que aquelas pessoas definitivamente não voltariam. Eles se tornaram as almas de Wangman e Luizu. Os olhos do gordo ao lado dele brilhavam com uma luz dourada. Em outras palavras, essas duas pessoas podem ter algo de bom nelas. O homem magro deu um tapinha na cabeça. Porque há um bando de lunáticos perto de mim. Está ficando tarde. Lin Bai olhou para os dois pátios à sua frente. Ele podia ver uma águia pairando no céu acima do pátio. Deve ser a Silver Spirit Eagle de Luizu. Vamos conhecer aquele Luizu primeiro. Depois de dizer isso, Lin Bai exerceu força sob seus pés e saltou alto no ar como se estivesse voando. Sua figura piscou continuamente quando ele chegou do lado de fora do pátio de Luizu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.